Êxodo capítulo 14. Eu quero ler do versículo 10 em diante, do capítulo 14. Diz a palavra assim: E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz, para que sirvamos aos egípcios, pois teria sido melhor para nós servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes, vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Entendeu a resposta que nós estamos dando aí, Kate, Nádia e talvez outros irmãos? Pode se assentar. Com o testemunho aqui, eu entendi o porquê que Deus mudou a palavra. Aleluia. Amados, quem aqui nunca passou por uma luta? Quem aqui nunca passou por alguma situação que achou que não ia passar, que não ia ter jeito, que seria o seu final? Eu passei. Eu comecei uma vez com uma coceira nas pernas e acabei no hospital internado por 9 dias. Todo mundo achou que eu tivesse com alguma coisa, uma doença transmissível. Ninguém queria ficar perto de mim, porque eu descamei o corpo todo. Os médicos, os enfermeiros limpavam meu quarto 2 vezes por dia para tirar as pedras que saíam do meu corpo. 3º dia de internação, eu tomava banho e quando eu passava a mão nas minhas pernas, escorria, saía aquele mingau. Isso durante 9 dias. Estou eu aqui, sem sequela, bonito do mesmo jeito. Entende? Porque Deus é fiel. Só que o texto vai nos dizer que esse povo que agora está murmurando, eles foram escravos durante 400 anos. É óbvio que muitos morreram no Egito. O Egito representou na vida dessas pessoas dores, humilhação. Quantas das vezes os homens de Israel tiveram que assistir filhos, esposa, tomando alguns tapas na cara, sendo chicoteado? Quantas vezes? Quantas vezes obrigados a trabalharem e muitas das vezes se alimentarem na hora que os capatazes, que as pessoas que cuidavam deles ali, ou seja, que humilhavam eles, permitiam que eles comessem. Toda a dor que eles passaram durante todo esse período marcou profundamente a vida deles.
Nós fomos feitos para a vida. E ninguém quer morrer. Por mais que a gente ame Jesus, ninguém aqui vai dizer: eu quero morrer. Ninguém quer morrer. E nós somos marcados porque há uma coisa que eu quero dizer para a igreja nessa noite, que a coisa mais poderosa para gerar câncer é o seu pensamento. Há uma coisa que eu quero ensinar para você nessa noite. Quem aqui já ouviu dizer que pensamento positivo atrai as coisas? Hã? Você acredita que o pensamento positivo atrai? Hã? Que algumas pessoas ficam ali, né, pensando positivo. Falta colocar os dedinhos, igual aquele pessoal que faz meditação. Eu vou falar para você qual é o poder mais atrativo que existe. Perceba uma coisa: tudo que você quer muito corre de você. Verdade ou mentira? Quando você quer muito, por exemplo, um serviço, a porta se fecha. Você quer muito namorar uma pessoa, a pessoa não gosta de ti. Experimenta ser indiferente àquela pessoa. Se apaixona por ti. Você tem uma causa, você fica pensando que você não ganha aquela causa. Quando você esquece, a causa do dinheiro vem. Mas eu vou te ensinar como atrair as coisas de verdade. Use o código de Jó. Como assim, pastor? Jó disse: aquilo que eu temia, foi isso que me aconteceu. O medo é o maior poder de atração que o ser humano tem. Então deixa eu te dar uma sugestão: tenha medo de ficar rico. Aleluia! Se desespere quando você pensar assim: como eu vou fazer quando eu tiver com 5 milhões na minha conta? Tenha medo de ter um carro do ano, uma Range Rover, uma Mercedes, porque ela vai parar na sua garagem. Está entendendo ou não? Tenha medo de ter um namorado muito bonito. Tenha medo de ter uma esposa muito bonita. Está entendendo? Tenha medo de ser cheio do Espírito Santo. Sim, pastor, eu estou apavorado, porque eu não sei o que fazer. Alguém vai dizer: pastor, isso eu estou te falar para você uma coisa. E eu vou contar isso antes de pregar, para que você entenda que isso é real. Um amigo meu trabalhou comigo numa empresa, e ele, do lado da casa dele, mudou uma vizinhança, pelo menos 3 vizinhos, barra pesada. E ele ficou apavorado, que o pessoal começou a fazer uma auê lá, um negócio meio estranho. E ele falou comigo assim: Isaías, olhe para que essas pessoas saiam dali. Eles tinham acabado de se mudar. E eu falei: eu faço um trato contigo. Se eu orar e eles saírem, você vai na minha igreja aceitar Jesus. Ele morava em Cabo Sul, Marapicu, e a igreja é no Chavante, em Belfort Roxo. E ele falou: fechado. Se Jesus tirar esse povo de lá, eu vou lá na igreja aceitar Jesus. Eu orei durante uma semana. Na outra semana, nem o povo sabe o que aconteceu, nem eu. Eu sei que eles pararam lá o caminhão de madrugada e mudaram. As 3 famílias foram embora. Ele saiu de lá e foi aceitar Jesus. Entenda uma coisa: nós precisamos entender que o Senhor, os céus, Ele sempre vai estar pronto. Vou falar de novo. O céu sempre vai estar pronto. O problema é que a gente permite que a nossa mente ela se
O pessoal tinha vivido aquela experiência no Egito. Foram humilhados, foram massacrados, adoeceram, muitos morreram, muitos perderam familiares, muitos viram seus familiares sendo humilhados no Egito. De repente, Deus usa alguém entra na história com a unção do Todo-Poderoso, desce no Egito e tira todo aquele povo de lá. Amados, nós estamos falando de pessoas que eram escravas, pessoas que trabalhavam sem receber, escravizados num país estranho. Viram o total de 10 gerações passar escravos, e de repente chega alguém que traz a unção de Deus, promove a maior onda de milagre que já aconteceu de todos os tempos. Deus faz coisa naquele lugar que nem eu nem você com nossos olhos viram. Tira o povo do Egito, entra dentro da casa de Faraó, tira o povo do Egito e leva o povo para conquistar a liberdade e a terra prometida. Só que quando esse povo sai do Egito, levando riquezas, levando bens, Faraó tem o coração ainda endurecido, e ele fala assim: não, vou atrás deles, pode preparar aí meus carros, cavaleiros, porque nós vamos atrás desse povo, vamos trazê-los de volta. E aí, o povo está caminhando, o povo está celebrando, tem pandeiro sendo tocado no arraial, porque nós somos o retrato. Nós vivemos exatamente o que esse povo viveu. Quando estamos no momento de conforto, quando estamos nos bons momentos, a gente toca pandeiro, a gente celebra. É bom, e é bom que celebre, não sou contra celebrar, mas o problema é que eles acabaram de ver Deus arrasar o Egito. Eles acabaram de ver todos os primogênitos do Egito morrer, porque o anjo do Senhor passou e eles ficaram vivos. Nós não estamos falando de alguém que não teve experiência, nós estamos falando de alguém que viveu muitas experiências ruins no Egito e agora estão vivendo um sobrenatural, estão vendo Deus operar, estão vendo Deus fazer coisas tremendas. Nós não estamos falando de qualquer coisa, nós estamos falando de fogo que desce do céu, nós estamos falando de pragas que estão sendo trazidas do nada, nós estamos falando de filhos que morreram simplesmente pela mão do Senhor, enquanto o povo de Israel ficou vivo. É motivo ou não é motivo para a gente crer? Imagina você vendo aquilo, imagina você sendo testemunha do que aconteceu lá. Era para ter gerado muita fé no coração daquele povo. Semana passada nós tivemos, de 10 dias passados, nós tivemos cura da Stephanie, nós tivemos cura da irmã Beth, nós tivemos aqui, o milagre da irmã Marli, que todo mundo viu aqui, irmã Rosana, Nádia e outros irmãos. Só que com o prazo de 10 dias a gente começa a esquecer. Tudo passa. Sabe por quê? Porque o povo está caminhando, o povo está celebrando, mas o inimigo não nos esquece. O inimigo não vai ficar no Egito enquanto nós tomamos posse da terra prometida. O inimigo diz: não, eu vou atrás deles. E aí Faraó começa a vir atrás, e a Bíblia vai dizer que num determinado momento o exército de
Porque a Bíblia diz o seguinte: e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Na outra versão minha diz: e reclamaram com Moisés. Clamaram ao Senhor e reclamaram com Moisés. Só que o clamor deles não foi um clamor de dependência. O clamor deles não foi o clamor da confiança. Mas eles começaram, olha o que eles vão dizer. Percebam o que Deus vai falar contigo nessa noite. Eles dizem assim: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá? Para que a gente morresse no deserto? Olha só. Eles dizem: o que foi que você fez conosco, nos tirando do Egito? Eles eram o que lá? Escravos. O que você fez com a gente, nos tirando do Egito? E vai piorar a coisa, que eles vão dizer o seguinte: não foi isso que nós dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz, para que sirvamos aos egípcios. Deixe-nos em paz, para que a gente continue sendo escravos. Deixe a gente em paz, para que a gente continue tomando tapa na cara e sendo humilhado. É isso que eles estão dizendo. É isso que eles estão dizendo para Moisés. Então vão dizer: pois teria sido melhor para nós servir aos egípcios do que morrer no deserto. Agora eu pergunto para você: nós estamos falando de um povo que teve morte no Egito, e do lado eles moravam e não teve morte na cidade deles. Eu pergunto a você: um Deus que colocou Faraó no pó, esse Deus agora vai deixar que eles pereçam? Vai deixar que eles morram? Será que esse Deus que arrasou o Egito e tirou eles de lá com mão forte, sem precisar de uma única arma, será que esse Deus, ele não é capaz de resolver? Só que o problema é que quando a gente olha que aquilo que nos humilhou lá atrás, aquilo que nos machucou lá atrás, o problema que nos escravizou lá atrás, ele está nos perseguindo, a gente se desespera, e o medo faz a gente dizer o seguinte: não, é preferível ficar lá. E na época que eu estava no mundo, essas coisas não aconteciam. Quando eu estava no mundo, eu não passava por isso. Foi só vir para a igreja que tudo começou a piorar. É verdade ou mentira? Eu não passava isso no mundo. No mundo eu bebia minha cerveja. No mundo eu dançava. É preferível ficar lá. É preferível voltar para lá. Para que você nos tirou, Jesus, lá do mundo, hein? Jesus, para que você nos salvou? Para que o Senhor nos fez chegar até onde a gente chegou? Porque na verdade nós só podemos passar dificuldade quando a gente está no Egito. Nós só podemos atravessar crise quando está no Egito, porque no Egito ninguém reclamava, né? É só na igreja que a gente não pode. É só com Jesus que a gente não pode, porque a partir do momento que Jesus entrou, nada mais pode acontecer. Problema nenhum pode dar, porque crente não passa tribulação, crente não passa adversidade. Eu não sei qual é a Bíblia que estão pregando para esse povo, porque uma coisa Deus garantiu. Deus não garantiu que eles não iriam atravessar o deserto, mas Deus garantiu que ia marchar com eles o deserto inteiro. Essa é a diferença, porque Faraó, ele bota o povo a trabalhar para ele, e Deus trabalha para o seu povo, e Deus, ele faz para o seu povo.
Deus vai dizer para Moisés, mas antes Moisés vai dizer para o seu povo: não tenham medo. Vira o teu irmão e diz: não tenham medo. Não tenha medo, não tenha medo, Não tenha medo. Outra palavra diz assim: ó, fique firme. Fique firme. Fala com mais autoridade: fique firme. Aleluias. E veja o livramento que o Senhor fará hoje. Entenda uma coisa: aquilo que Deus fez lá no Egito, aquilo que Deus fez naquele tempo, ficou naquele tempo, porque Deus tem um milagre para cada dia. Deus não é Deus de ficar relembrando o passado. Deus é Deus do agora. Deus é Deus de hoje. Deus é Deus de cada manhã. Deus é Deus de cada dia. Senhor, mas o que eu vou fazer agora que eu estou doente? Senhor, o que eu vou fazer agora porque eu estou passando essa provação? O Senhor vai dizer, através da boca de Moisés, os problemas que vocês viram hoje, vocês nunca mais tornarão a ver. Porque o Egito, ele trazia para eles a lembrança da escravidão, mas o deserto relembrava para eles, por incrível que pareça, os bons momentos, que não sei quais eram, mas na cabeça, na mentalidade nossa, muitas das vezes nós somos arremetidos a esquecer dos feitos do Senhor, para lembrar de pequenos momentos de prazer que nós temos fora da presença do Senhor. Esse povo está recebendo um comando. Qual comando, pastor? O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Olha o que o Senhor está dizendo: o Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. O Senhor estava treinando o seu povo, ensinando o seu povo neste momento. A pedagogia de Deus é a fé. Ele quer que você creia e saiba que Ele é sobre a tua vida. Eu sei que crer não é algo fácil, e por isso os discípulos diziam, e o Senhor, Ele os ensinou para que eles orassem pedindo ao Senhor: aumenta a nossa fé, que fé também é dom de Deus. Aquele povo recebe uma palavra de comando: não tenham medo, fique firme, porque vocês verão hoje o livramento do Senhor. E esses problemas que perseguiram vocês, e essas experiências que perseguiram vocês, vocês nunca mais tornaram a ver. Sabe o que Deus fala comigo e contigo? Ele não está dizendo que você não vai ter mais luta. Ele não está dizendo que você não vai ter mais prova. Ele está dizendo que aqueles problemas que te afligiram, eles não te afligirão de novo. Aquela situação que veio, ela não virá de novo. Irmão, você precisa entender: eis que as coisas velhas passaram, novas experiências, em novos níveis, em novas lutas, em novas batalhas vão acontecer. Mas qual é a diferença, pastor? É que o mesmo Deus que te tirou do Egito, Ele vai contigo pelo deserto, e Ele vai morar contigo na terra prometida. Deus tem 3 fases para o homem. Na primeira fase, Ele te tira do Egito. Na segunda fase, Ele te trata no deserto. E na terceira fase, Ele te honra na terra prometida. Mas tem que entender o processo, e tem que entender qual é o Deus que você serve. Por que temer? A Bíblia
Bíblia diz que nós não podemos alterar um só segundo da nossa vida. Quando nós recebemos uma notícia, Ezequias estava lá, quando Isaías chega e diz assim: arruma a tua casa, porque assim diz o Senhor, tu vai morrer. Ainda completou, e não vai viver. Sabe aquela morte bem morrida? Tu vai morrer e não vai viver. Imagina você receber uma. Imagina Deus dar a palavra hoje para uma pessoa dessa. Já pode preparar o sinal e ele fora. Ezequias, quando recebeu aquela palavra, ele fez o que eu e você precisamos fazer. Virou a cara para a parede e falou com quem pode. Chorou, orou, pediu ao Senhor. O profeta está no meio do caminho. Deus falou: volta lá. O homem se derramou. Isaías, eu sei que você já foi lá, você já falou, mas volta lá que não aguenta não. Volta lá. Fala com ele que eu vou dar mais 15 anos para ele. Ezequias, Deus está falando que vai ter mais 15 anos para frente. Glória a Deus. Você está entendendo ou não? Amém. A gente só morre quando o Senhor chama. E quando Ele chamar, não tem dessa. De novo, velho, hoje, amanhã. Então deixa eu falar para você uma coisa. Para de se preocupar com a morte. Passa a se preocupar com a vida. Há uma coisa que eu amo. Uma figura que tem, que eu baixei esse dia na internet, do Snoop sentado, ele, aquele amiguinho dele, e de repente o Snoop fala assim: um dia nós vamos morrer. E o outro olha para ele e fala assim: mas todos os outros a gente vai viver. Você entende? Tem pessoas que choram na morte. Para que você está pensando na morte? Para que você fica pensando em morrer? Pense em viver todos os dias. Porque quando você pensa na morte, você está pensando no Egito. Eles estavam agora pensando que eles iam morrer porque Faraó vinha atrás. Sabe uma coisa que Deus fala no meu coração? Porque logo após, quando eles terminam de falar, Deus vai falar para Moisés assim: por que vocês clamam a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Sabe o que me chama a atenção? O mar estava aberto? Não. E como marcha? Não, Senhor! Manda o vento primeiro, abre o mar que eu começo a marchar. E Deus falou assim: diz ao povo de Israel que marche. Sabe o que eles falam no meu coração? Que primeiro é marcha, depois o mar se abre. O problema é que aqui não, Senhor. Se o Senhor quiser, eu acho bonito o exercício de fé que a gente faz hoje. Aos crentes da atualidade. Se der tudo certo, é porque é de Deus. Qual Bíblia que tu leu? Se tudo der certo, é porque é de Deus. Aí Satanás ouve e fala assim: vou fazer dar tudo certo, para ficar no meu esquema. Se você pegar de Gênesis ao Apocalipse, todo mundo que Deus falou uma coisa, vai lá e faz, e tal. Eu gosto do maior exemplo, que é José. Deus deu o sonho. Da hora do sonho para frente, José só se lascou. Ele tinha que falar assim: não foi de Deus não, isso aí foi do inimigo. Ou então, coitado de Noé, que Deus já com um projeto para ele lá, que eu ia pegar o projeto e falar assim: que isso, Deus? Isso aqui é impossível de fazer. Não teve um, meu irmão. Não teve um. Uns foi para a cova do leão, os outros foi dançar na fornalha. Qual que você conhece na Bíblia
que estava no propósito de Deus e foi passear na floresta? Qual que você conhece na Bíblia que estava no propósito de Deus e foi passear na Quinta da Boa Vista? Hein? Em Búzios, em Angra dos Reis. Qual, meu irmão? Fala para mim. Não tem. Para dizer para você que o negócio é pior do que a gente pensa, o próprio Filho de Deus. Veio. E onde ele foi parar? Achei que era Dubai. Não foi Dubai não, que Jesus quer lá pertinho? E Dubai? Não, foi cruz. Você fala, pastor, então eu não quero servir a Jesus não. Meu irmão, eu vou falar uma coisa para você. A porta do céu é um funil invertido. Entende? A porta do céu, você entra num espacinho assim, ó. Mas lá do outro lado é assim. Aleluia. A do inferno é o contrário, você entra num negócio largão. Mas depois, nós precisamos entender que o Senhor disse para marchar. Então não temas. Não temas. Porque o Satanás é o lugar que ele mais vai atacar, e eu vou finalizar a palavra de hoje. É a nossa mente. Amém, Jesus. Tem gente adoecendo por causa da mente. O tempo todo o inimigo vai falando e a gente vai ficando doente. Quem nunca teve aqui uma crise de ansiedade, meu Deus? Você jurou que morreu? Eu tenho certeza disso. Você morreu? Não. Porque morrer também não é assim. Parece fácil. Eu já vi gente ficar na cama vegetando durante mais de 5 anos. A família já estava até orando para morrer e não morria. Teve alguns que bateram no hospital mais de 10 vezes. E agora vai? Não vou não. Agora vai? Não vou não. Vou não. E vou falar mais, teve gente que não parecia que ia. Foi. E quem estava para ir ficou. Enterrou uns 10. Não é assim. Não é assim. Eu quero. Tem gente pedindo a morte. Outros que querem tirar a vida. Pula, não sei que andar e não morre. Toma chumbinho, não morre. Entenda uma coisa. Os céus, ele também tem regras. Quem dá a vida e quem tira a vida é o Senhor. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Não temas. Hoje nós vamos sentar à mesa do Senhor. E o Senhor está dizendo para a igreja, o ministério de primeiro amor. Não era essa palavra que estava preparada, mas tudo o que aconteceu no culto, o Senhor está ministrando ao meu coração. Eu não sei se hoje você vai precisar, se amanhã você vai precisar, se você vai passar hoje, se você vai passar amanhã, mas o inimigo quer que você pense sempre no medo que Faraó está te provocando. O inimigo quer sempre que você olhe para aquilo que está te perseguindo, mas o Senhor está dizendo, não é para olhar para a direita, nem para a esquerda, e nem para trás, e para frente, apenas marche. Pastor, marche, mas o problema, marche, falta de dinheiro, marche. Marche, porque o problema que você vê hoje, o Senhor diz que você nunca mais vai ver. E quando o povo atravessou, todo o exército de Faraó foi engolido pelas águas, porque a boca do Senhor disse, e o Senhor cumpre aquilo que ele fala. Nunca mais Israel viu aquele povo. Se coloque de pé. Aleluia. Essa é a noite. Essa é a noite